o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a indicação de Gabriel Galípolo, atualmente seu secretário executivo no Ministério, para a diretoria de política monetária do Banco Central. Para outra vaga, de diretoria de fiscalização, o governo escolheu Ailton Aquino. A ida de Galípolo, braço direito de Haddad, para o banco, faz parte do esforço do governo para reduzir o poder de Roberto Campos Neto. Em Londres, onde esteve para a coroação de Charles III, Lula voltou a criticar o presidente do Banco Central. Esse cidadão não tem. Ele não tem nenhum compromisso comigo. Ele tem compromisso com quem? Com o Brasil? Não tem. Ele tem compromisso com outro governo que o indicou. Isso é importante ficar claro. E ele tem compromisso com aqueles que gostam de taxa de juro alta. Porque não há outra explicação. Não há outra explicação. Bom, a gente já falou várias vezes aqui no programa, né, Ana? O presidente Lula tem uma obsessão pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e pela conquista que foi a aprovação da autonomia do Banco Central no governo Bolsonaro. Não, e a maneira como ele se dirige, né, o Campos Neto, que foi considerado recentemente o melhor presidente de bancos centrais do mundo. E ele fala, esse cidadão não tem compromisso comigo? Não tem mesmo, e ainda bem que não tem, ele tem compromisso com o Brasil. E é inacreditável, né, como o Lula, esse cidadão, ele abre a boca para falar sobre juros como se as políticas econômicas implementadas por este desgoverno não obrigassem, não empurrassem os juros para cima. Este governo não tem nenhuma base, nenhum princípio confortável para investidores estrangeiros, para investidores no Brasil, para as pessoas que querem acreditar que o Brasil continuaria sendo um bom campo de exploração e crescimento social e econômico. Então, esse cidadão, que hoje é presidente do Brasil, ele precisa entender que as políticas do desgoverno deste cidadão, isso faz com que, essas políticas fazem com que os juros, eles têm que subir, porque não há segurança, não há nenhum cenário de positividade como houve nos 4 anos do governo do presidente Jair Bolsonaro, que, aliás, tinha um ministro que sabia falar inglês, sabia falar português, sabia falar a linguagem financeira, não apenas para investidores estrangeiros, mas para o brasileiro. O brasileiro passou a gostar de economia pela maneira como o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes eles se dirigiam ao brasileiro. O brasileiro hoje fala da curva de Laffer, o brasileiro fala da reforma da Previdência, da reforma tributária de uma maneira como precisa ser feito. E aí agora nós temos esse cidadão como presidente do Brasil querendo que os juros eles venham para baixo na canetada, como é assim que ele, na verdade, pretende governar o Brasil. Ora, o Congresso, os legisladores não vão passar leis que nós queremos? Não tem problema. A gente vai ali com uma caneta e resolve isso. Esse é o desgoverno desse cidadão. Augusto, você acha que essa indicação aí de Gabriel Galípolo para o Banco Central pode, de alguma forma, impactar na política de juros que nós estabelecemos hoje? Só se o pessoal que compõe a instituição perder o juízo, né? O Lula, este cidadão, este ex-presidiário, é mentiroso. Vou dar um dado aqui. De 2003, janeiro de 2003, quando ele assumiu, até outubro de 2006, sempre a taxa Selic esteve acima dos atuais 13,75. Sempre. O tempo todo. E foi no governo dele, estou aqui lendo números oficiais. O Banco Central, em fevereiro de 2003, com Lula à frente do Executivo Brasileiro, naquele ano tinha status de ministério, elevou a taxa de 25,5% para 26,5% com o Lula no governo. Ele é mentiroso. O Lula, no segundo governo dele, ele resolveu baixar a taxa
Silvio certamente lembra desse episódio. Ele quis substituir o Henrique Meirelles pelo Luiz Gonzaga Beluso, de que eu até gosto, mas ele foi até um mau presidente do Palmeiras. Né? Brigava na arquibancada tal, e não tinha muito juízo, e queria baixar os juros. Ele só não consumou a indicação, isso me foi confirmado pelo próprio Luiz Gonzaga Beluso. Não consumou a indicação porque houve uma tormenta qualquer na economia e até o Lula percebeu que os outros países iam ficar preocupados se o Henrique Meirelles deixasse o Banco Central. O Henrique Meirelles hoje defende a taxa de juros atual, acha normal, acha uma loucura baixar. E aqui estão os números. O Lula bateu o recorde do século em matéria de taxa Selic, está criticando a atual, chamando de esse cidadão e dizendo que é inimigo do Brasil. Se ele fosse mais generoso com o Brasil, o Lula não roubaria tanto dinheiro dos que pagam impostos. O Silvio, você já comentou aqui várias vezes no programa, né, que o governo Lula elegeu como bode expiatório o Banco Central e Roberto Campos Neto, justamente porque não pode alterar, porque foi aprovada também a autonomia do Banco Central, que garante a autonomia e a independência do banco de Roberto Campos Neto para estabelecer a taxa de juros. Né? É, a única cadeira que ele não pode mexer, né? Todas as demais, principalmente na área econômica, ele mexeu em todas, em alguns casos distribuiu até politicamente. Veja a Simone Tebet, por exemplo, que ocupa ali, de alguma forma, está debaixo do guarda-chuva da equipe econômica. Paula, a competência do Roberto Campos Neto, eu acho que isso a gente nem discute, nem nunca discutimos aqui neste programa. Inclusive, quando foi ao Senado recentemente, ele deu uma verdadeira aula, apesar de alguns senadores governistas, como por exemplo o Cid Gomes, tentar fazer ali algum showzinho, levou uma lousa para tentar explicar algumas coisas que nem ele consegue explicar para o eleitorado dele, nem o irmão. Do contrário, o irmão já teria tido algum sucesso maior na política nacional. Veja, a competência não se discute. Ocorre que como baixar juros é uma taxa de fato alta, mas como baixá-la sem que isso gere impactos na vida do pagador de impostos, na vida especialmente das pessoas mais pobres. O que vai acontecer com a inflação se isso acontecer? E digo mais, o Banco Central persegue a meta da inflação, mas quem estipula a meta de inflação não é o Banco Central, e sim o Conselho de Política Monetária, que é formado pelo ministro da Fazenda e por outros auxiliares. Então a função do Banco Central é perseguir essa meta de inflação. Para finalizar, Paula, veja, o problema do governo Lula é com a picanha. Ele precisa, de alguma forma, que o brasileiro tenha a sensação de que os preços estão um pouco melhores e que gastem mais. Essa é a única preocupação do governo. Mas a previsibilidade, a segurança, isso não passa pela cabeça do Lula, até porque ele sabe que a popularidade dele vai se esgarçando, vai derretendo dia após dia. O brasileiro, mesmo aquele que votou nele, já entendeu que ele não tem projeto econômico nenhum, não tem plano de voo. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora para nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora para nobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pro Nobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pro Nobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pro Nobis da Vitae Gold.